Se a gente pesquisar na Bíblia Sagrada e também na história da antiguidade, você vai perceber que sempre as pessoas que procuram o Deus vivo e poderoso são pessoas perseguidas e até mesmo discriminadas pela sociedade, ainda que ocultamente, mas cristãos que procuram fazer a vontade de Deus sofrem preconceito. Você pode observar, sempre quando o cristão faz coisa errada, todos os demais são taxados como errados também. Quando você vai falar a respeito de Jesus para alguém, a resposta que você às vezes escuta é essa: ah, eu conheço o crente fulano de tal, eu conheço o cristão fulano de tal que fez isso, que fez aquilo. E aí? Você já viu fazendo alguma coisa dessa natureza? Para você ficar comparando os erros dos outros com a minha pessoa? E nós vemos que as pessoas que defendiam a verdade sobre Deus, elas sofriam, elas eram presas inocentes, como nós vamos ler aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Morte de Herodes. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aqui nós já vemos até no texto, nos revelando isso. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias do asmo. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quatemas de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ligar, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta.
E disseram-lhe: Estás fora de si? Está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição dos guardas, mandou-os justificar e, partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo com ele, obtendo a amizade de Biasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. É uma palavra que precisa de muito tempo para que a gente explique, mas nós vemos que aqui esses homens de Deus foram presos, Tiago perdeu a sua vida e assim sucessivamente. Sabemos que todos aqueles que defenderam no passado a verdade de Deus foram perseguidos, foram presos, foram assassinados e sofreram muito por defender a verdade sobre Deus. E nós vivemos nos dias atuais praticamente do mesmo jeito. É padre sendo preso na Nicarágua, é bispo sendo condenado, é pastores sendo executados. Tem país por aí que não aceita outras religiões entrarem no seu país, outra crença. Então, a perseguição sobre o Evangelho, sobre a verdade sobre Deus é muito grande, mas graças a Deus que nós ainda temos oportunidade de estar falando nesse vídeo a verdade sobre Deus, especificando tudo o que aconteceu e tudo que infelizmente ainda acontece no nosso mundo atual. Por favor, medite em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e você vai verificar tudo isso que eu li, ainda aqui com toda simplicidade, e talvez trará para você difícil interpretação do que eu li. Mas se você ler o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 5, você vai entender o que esse texto está dizendo. Um abraço e até mais.